Fala galera, 100%, Natan Pinotti por aqui. Esse é mais um vídeo para a nossa série GPO Explained. Nessa série eu venho falando um pouquinho aí sobre políticas de grupo, desde a introdução, passando aí por o que é uma GPO, quais são os tipos, escopos, como funciona o processamento disso tudo aí, os tipos de filtros que dá para utilizar, configurações que eu utilizo no dia a dia. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais da parte de gerenciamento, que envolve aí o backup das políticas. Essa é uma prática que eu vejo poucos administradores fazendo, que é o backup das políticas, dos filtros WMI e tudo mais. Bom, como todo mundo já sabe, backup é mais do que importante. Isso aí pode te ajudar numa recuperação de desastre, alguma coisa do tipo. E aí vai poupar um tempo precioso. Imagine você perder várias várias configurações específicas que foram feitas aí durante o dia a dia, perdeu alguma coisa, deletou acidentalmente, tendo essas cópias de backup, tem como a gente restaurar isso aí de forma bem tranquila, beleza? O processo em si é super tranquilo. A gente vai trabalhar aqui, vamos continuar utilizando o server 2016. O laboratório ele ainda inclui os Windows Clients, mas não tem necessidade nesse lab em específico, porque a gente vai trabalhar apenas com a parte teórica e prática também, mas só com o backup e com o restore. Nós não vamos aplicar nenhum tipo de política nos clientes. Então vamos lá. Para fazer backup é bem simples. Seleciona aqui qual a política que você quer fazer o backup. Por exemplo, vamos escolher aqui o mapeamento x2 pontos. Nela eu tenho só uma configuraçãozinha bem básica, mapeando essa pasta documentos e utilizando o X como unidade. Então vai mapear documentos em x2 pontos. Beleza, quero fazer o backup, botão direito em cima, backup. Seleciono onde eu quero gravar. Vamos salvar aqui dentro de documentos mesmo, o servidor. E aqui põe a descrição, mapeamento, backup, mapeamento, x2 pontos. Só para identificar isso aí. Já vou mostrar a vocês qual a diferença que vai fazer ter essa descrição ou não. Olha, ele vai rodar aqui a barrinha de progresso. Beleza, backup já foi feito de forma bem tranquila. Então aqui na pastinha documentos, o local onde nós solicitamos que fosse salvo o backup, ele já cria aqui a pastinha com os detalhes da GPO. Aqui dentro, aqui em Users, Preference, Drivers, aqui tem toda a configuração. Como a gente está trabalhando com isso aqui é uma configuração de usuário, a pastinha aqui de Computer de Machine, ela não vai ter nada. Beleza, então tá salvo, tá feito. Beleza, fácil, simples, fácil e rápido. E aí para voltar a isso nós temos duas opções. A gente pode trabalhar com o Restore, restaurar de um backup, ou nós podemos trabalhar com uma importação. Qual que é a diferença desses caras aí? Quando eu trabalho com um backup, restaurar a partir de um backup, ele vai trazer toda a parte de configuração dessas GPOs, a não ser o link. Tá? Então imagina o seguinte, eu tinha linkado aqui mapeamento x2 pontos na ADM. E aí eu vim aqui embaixo e pedi para fazer o backup dela. Esse link aqui, no momento que eu fizer o restore, ele não vai voltar. Tá? Ele não volta. Isso aí por questões, imagina que sei lá, no momento do backup ele estava linkado aqui em ADM. E aí, sei lá, passou uma semana e esse link mudou. Ele não está mais em ADM. Ele está agora aqui a nível de domínio. Aqui em cima. E aí você teve uma pane e, sei lá, o servidor, o seu domínio ele zoou, você teve que fazer uma reinstalação e quer voltar esse backup. E aí, o link vai ser feito aonde? Em domínio ou em ADM? Tá? Se for seguir uma lógica aí, seria feito em ADM, mas isso aí poderia impactar seu ambiente de forma negativa. Então, o link em si, ele não é restaurado junto com o backup. Mas essas configurações aqui a nível de filtros de segurança, configurações aqui de delegação e tudo mais, com o backup, ele volta. Com a importação, isso aí já não acontece. A importação ela só pega as configurações mesmo, todos os detalhes que estão aqui dentro de settings e insere numa outra política, beleza? Então vamos lá, o processo para fazer isso aí também é super tranquilo. Só um detalhe aqui antes, aqui em Group Policy Objects a gente tem a opção de gerenciar os backups. Aqui é o botão direito, Manage Backups. E a gente consegue enxergar o que está acontecendo. Quais são os backups que existem. Se eu tivesse feito aqui, por exemplo, vamos fazer um outro backup dessa política. Backup e backup. Beleza. Voltando aqui em Manage Backup, ele já vai me mostrar duas cópias. Vejam que existem duas cópias da mesma política.
O que acontece? Eu posso fazer esse versionamento e se eu quiser eu clico aqui embaixo, ó, Show only the latest version of each GPO. O meu último backup, se eu marcar essa opção aqui, eu posso ter 10 cópias. Marcando aqui, ele vai mostrar o último. Isso aqui é só para me dar um apoio aí no momento que o administrador ele tiver que fazer um restore, para saber qual foi a última versão. E aqui aquela descrição que eu havia comentado. Tá? Na descrição a gente pode pôr aí várias coisas, inclusive a data, para ajudar nesse versionamento. Então, ok, simples, fácil e rápido. Gerenciamento aqui, essa telinha de gerenciamento de backup. Seleciono o que eu quero, venho aqui em Restore. Dou um ok. Pronto, política está restaurada. Beleza? Eu poderia... Vamos deletar esse cara aqui. Aqui em Manage Backups. Seleciono esse cara. Beleza, ó, já voltou aqui bonitinho, 100%. Aqui com as configurações que nós já havíamos feito. Bem tranquilo. E a parte de importação, a ideia é a mesma. Tá? Eu posso vir aqui criar uma nova GPO. GPO Import, por exemplo. Ela está aqui zerada. Eu posso vir aqui com o botão direito, importar configurações. Ele me informa que, ele pergunta se eu quero fazer um backup dessa política antes. Em caso de algum problema, alguma coisa, eu posso fazer um backup e depois restaurar. Eu não quero nesse caso, dou um Next, seleciono onde estão, qual que é a pasta onde os meus backups estão salvos, aqui em documentos, e que ele vai me mostrar qual que é a opção que você quer. E mostra a última. Mapeamento de dois pontos. Ele faz um scan para verificar se existe algumas questões de preferências. A importação ela não converte, ela não traz questões de UNC, por exemplo, caminho para mapeamento e tudo mais. Por isso que essa parte aqui de importação em backup ela é interessante quando está trabalhando no mesmo domínio. Para outros domínios, a gente tem que trabalhar com migração, que é um outro assunto que eu vou tratar um pouquinho mais à frente. Dei um Next, ele me dá uma ideia aqui do que vai acontecer. Finish, fez o processamento, importação realizada com sucesso. E aqui eu já tenho as minhas configurações, todas importadas de forma bem tranquila. O detalhe que eu havia comentado é o seguinte, se eu tivesse optado por fazer um restore, por exemplo, esse meu escopo aqui de filtragem de segurança, ele não vem junto com a importação. Então essa é a grande diferença. Quando eu restauro de um backup, toda essa parte aqui de filtros de segurança, delegação, ele volta. Quando eu faço a importação, não. Ele só traz aí as configurações. Beleza? Bom, a mesma ideia, essa aí é a parte de backup, backup e restore para políticas, para as GPOs em si. A mesma ideia eu posso utilizar para os meus filtros WMI. Esses caras aqui, então, quando a gente tem uma query muito grande ou alguma coisa do tipo, é interessante salvar. Então, aqui bem simples, bem tranquilo. Posso dar um botão direito, a mesma ideia aqui de cima, botão direito no filtro, Export. E aí eu salvo onde eu quiser. Isso aqui já era um outro teste. Vamos colocar aqui, atalho Windows 7 WMI. E aí ele vai salvar um arquivinho .mof. Salvou. Eu posso vir aqui, deletar esse cara. E fazer uma importação, né? Botão direito ali em cima, import, seleciono o MOF que eu quero, mando abrir, ele vai mostrar se é isso mesmo, eu posso alterar o nome se eu quiser, vou colocar restore, então, import, faço a importação e está aqui, beleza, já trouxe a query tudo certinho. Detalhe ele também não traz os links realizados nas GPOs, então eu teria que vir aqui e fazer um novo link apontando esse filtro da WMI que eu acabei de fazer a importação, ok? Bom, coisa bem simples, rápida e que pode poupar aí bastante tempo em caso de um disaster recovery ou até mesmo para você, caso você queira criar uma base de GPOs, aí, alguma coisa padrão, já dá para utilizar essa parte de backup e importação, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Quem não se inscreveu no canal, dá um clique aí, já se inscreve e clica também lá no sininho. Eu vou soltando os vídeos aí para você não perder nenhum. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!